This deal to buy Hidden Road, $1.25 billion. What did you make of that? Well, it's a big deal in the crypto world. You know, that's Ripple's biggest acquisition. I think it's one of the biggest crypto acquisitions in history. And it really speaks, I think, to that idea of a prime brokerage in the crypto world. I don't think people really realize that they are in play in crypto, especially since FTX. There's been a lot of demand for sort of a trusted party to stand in between the wild ecosystem of crypto and your own accounts. And Hidden Road, it has a pretty good pedigree. Mark Ashe used to work for Steve Cohen at SEC Capital and Point72. So a pretty fascinating deal. And to me, one of the really interesting elements of it is Ripple really seems to want to use this deal to broaden adoption of their own stablecoin. Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do TT Cripto. E como vocês puderam ver no início do vídeo, hoje a gente vai falar sobre a aquisição da Hidden Road pela Ripple por mais de 1,25 bilhão de dólares. Eu vi pouca gente falando sobre isso, e isso vai virar o jogo para Ripple e para XRP também. E eu quis gravar um vídeo sobre isso porque isso não é somente uma notícia que tem que passar batido. Isso é um movimento que pode mudar como o dinheiro roda no mundo todo e aqui no Brasil também. Então, se por acaso você tem XRP ou quer só entender para onde essa moeda está indo, cola aqui no canal que eu vou te explicar. Diretor, solta a vinheta aí para a gente começar o vídeo. Então, e para quem não sabe, o que é essa Hidden Road? Imagina um banco VIP para quem tem muito dinheiro, fundos de hedge, gestores de ativos, os malucos que estão com malote pesado. Eles movimentam cerca de 3 trilhões por ano para mais de 300 clientes institucionais. Para ter uma ideia, é mais dinheiro do que o PIB do Brasil, que é mais ou menos 2 trilhões. Esses caras lidam com câmbio, ou seja, troca de moedas, negócios com cripto, derivativos, swaps e até títulos de renda fixa. E eles têm todas as licenças regulatórias para isso. Eles têm a licença da CFTC nos Estados Unidos para o mercado de futuros, da FCA no Reino Unido e também a MiCA na Europa. Eles giram 10 bilhões por dia, 50 milhões de transações e já tem tecnologias que poucos bancos hoje em dia têm. Então pense em nomes como Citadel, BlackRock e até o Standard Chartered. Esses são os clientes deles. E agora a Ripple está trazendo essa galera para o universo da XRP Ledger. A Ripple não comprou só uma empresa, pegou um monstro financeiro global. E por que eu acho que isso é um divisor de águas? A Hidden Road é tipo uma ponte entre Wall Street e blockchain. E a Ripple tá cravando a XRP Ledger bem no meio disso. Antes, era mais ou menos assim. A Ripple meio que saía batendo de porta em porta, tentando vender os seus produtos para os bancos e fintechs. É um trabalho meio lento e meio que na raça. Agora, eles têm a rede de 3 trilhões da Hidden Road e estão ligando tudo com a nova stablecoin, a RLUSD. A gente já fez um vídeo falando sobre a RLUSD e eu vou deixar marcado aqui o card para quem ainda não assistiu. A Hidden Road vai usar a RLUSD como garantia em ações e cripto e tudo isso passando pela XRP Ledger. E isso é o que eles chamam de cross-margining. Uma conta só, trocas na hora, sem enrolação. O negócio, é claro, tá dependendo de aprovação, mas se tudo der certo, fecha agora no segundo trimestre de 2025 e é como se a Ripple tivesse comprado um passe expresso para elite. Agora vamos falar um pouquinho sobre a importância dessa aquisição. A Hidden Road não é qualquer corretora. Ela é uma máquina de 3 trilhões com o peso de Wall Street e uma tecnologia que já tá roncando. A Ripple já era parceira deles há anos e segundo o que eu pesquisei, também injetou um dinheiro na rodada Series B deles sem fazer muito alarde. E agora eles são o dono de tudo. E isso é uma virada de chave. A XRP está sendo conectada numa rede que mexe com 10 bilhões por dia. E o próprio CTO da Ripple, o Dave Schwartz, escreveu isso aí no X, olha. Imagina só uma fração disso rodando na XRP Ledger. Vai bombar a atividade. E ele chamou esse momento de decidido.
E eu boto fé total nessa ideia. Esquece aquele papo antigo de os bancos vão adotar XRP. Isso aí já passou. A Hidden Road tá trazendo o Wall Street para XRP Ledger e isso aí é outro patamar. E não é só a Ripple crescendo, é a Ripple mudando o jogo dela. Eles não estão atrás de hype de IPO e o próprio Brad Garlinghouse, o CEO da Ripple, já deixou isso claro, que não é bem essa a praia deles e que eles estão apostando tudo em compras como essa. E faz total sentido. Por que a Ripple faria um IPO normal se a ideia é trazer tudo tokenizado para XRP Ledger? A Hidden Road é meio que a joia da coroa e prova que eles querem dominar o futuro e não só criar uma tecnologia. Esses 1,25 bilhão é meio que a Ripple mandando um recado pro mercado e dizendo que ela não tá para brincadeira. E com a RLUSD no circuito, eles vão meio que encarar gigantes como o Tether e o USDC, querendo ser a número 1 das stablecoins para negociações cruzadas. E a Hidden Road, para mim, é onde essa briga acontece. O que muda com isso? Primeiro, o uso da XRP eu acho que vai aumentar muito. Se 10% dos 10 bilhões diários na Hidden Road passarem pela XRP Ledger, o sonho do Dave Schwartz e nosso também, são 1 bilhão por dia em transações. 1 bilhão. E eu já vi muita gente falando, mas as transações não vão ser em XRP, vão ser em RLUSD. Gente, cada operação com RLUSD na XRP Ledger queima um pouco de XRP nas transações. Mais trades, mais queima. A oferta encolhe e você entende aonde eu quero chegar, né? Antes dessa compra, a XRP meio que estava na correria com fintechs e empresas de remessa. Sim, é bom, mas é pouco. Agora, os 300 clientes da Hidden Road, de novo, eu tô falando de Citadel, BlackRock e bancos como Standard Chartered com a sua Zodiac Custody ou gestoras como a Fidelity vão ter XRP no radar deles. E isso também dá um gás na confiança, né? Essas licenças gritam conformidade e a XRP e a XRP Ledger criam um marco. E uma outra mudança braba que eu vejo é a RLUSD entrando firme por conta da Hidden Road. Ela foi lançada em 2024 e é pareada em 1 a 1 para o dólar, com lastro em dólar, títulos do Tesouro Americano e a coisa que eu acho muito importante, ela é auditada todo mês. Por enquanto ela tá na XRP Ledger e na Ethereum, mas a Hidden Road está usando ela como garantia na jogada dos 3 trilhões deles. Antes da compra, a RLUSD era muito vista como um teste da Ripple. Até então ela não tinha passado de um batismo de fogo. Agora ela tem uma corretora top, jogando ela em ações e cripto. Pensa em trades de 1 milhão, uma conta só, liquidação na hora. E a XRP é um motor disso na XRP Ledger. Lá pelo terceiro quartil de 2025, quando isso realmente engatar, o volume da RLUSD pode decolar, levando a XRP junta. Agora imagina como isso poderia ajudar o Brasil. Pega as nossas remessas de 4 bilhões por ano, dinheiro que vai para Portugal, para os Estados Unidos ou para onde for. A transação com a XRP sempre foi rápida e barata, mas bancos e empresas grandes de remessa torciam um pouco o nariz, ou por ser muito arriscado e muito novo, ou apenas por ser concorrência. A Hidden Road muda esse jogo, e essa rede de 3 trilhões deles, com o peso de Wall Street, podem trazer gigantes, como por exemplo uma Western Union da vida, querendo fazer esse câmbio instantâneo, que confiariam nas conexões da Hidden Road e não necessariamente na Ripple sozinha. De repente, esses 4 bilhões podem passar pela XRP Ledger, cortando taxa de 5 a 10% dos bancos para quase nada. Antes da compra, a Ripple penava para escalar isso, e agora os clientes da Hidden Road podem exigir, e o Brasil poderia economizar aí 400 milhões de grana de verdade e um impacto mais real ainda. Antes da gente começar a falar aqui sobre qualquer especulação e viagem na minha cabeça, eu queria mostrar para vocês um vídeo da Mônica Long falando sobre a aquisição da Hidden Road pela Ripple. Massive news. Monica, what is it? Yeah, that's an exciting build-up. I hear Thank it. you, Frank. Thank you, Arjun, and thanks for having me here. So I'm very excited. I think just a few minutes ago, our announcement crossed the wire. So I'm really excited to share with you a deal we've been working on for some time. So Ripple is acquiring Hidden Road, which is a prime broker. They're a very high growth prime broker, one of the
one of the largest as the non-bank prime brokers. And this is a big deal. It's $1.225 billion. What does it mean? Thank you. What does it mean for Ripple's business? Because you've been on a path to really diversify the business beyond kind of how you started in payments, and there's custody, stable coins now. And so what does this add to the Ripple business? It's all coming together. So we've talked for a long while about institutional decentralized finance. Many of us here talk about institutions coming into the world of blockchain and DeFi. And this is going to blast that into a new milestone, kind of a new stratosphere. So the idea here is Hidden Road, through its prime broker business, is able to supercharge a lot of what we do. So using Ripple USD, the stable coin, as collateral for all of its prime brokerage services, as well as using XRP Ledger for a lot of its post-trade services. And of course, we've actually known Hidden Road for years because we've been a client of theirs on the payment side to provide FX and those services to payments. So there's many good synergistic opportunities. Bom, agora vamos especular um pouquinho. Por exemplo, o fluxo de uma tesouraria institucional. Imagina um fundo como o Citadel mexendo com 100 milhões por semana. Antes da Hidden Road, era liquidação em 2 dias nos bancos e taxa comendo solto. Agora, com a RLUSD como garantia e a XRP sendo liquidada na XRP Ledger, é instantâneo, seguro e global. A Hidden Road já tem o token Beetle da BlackRock de títulos tokenizados na jogada. E a RLUSD vem na sequência. E a XRP pode virar a queridinha da gestão de caixa de Wall Street. Aqui no Brasil, os nossos exportadores, seja de soja ou café, também poderiam surfar nessa onda, fechando negócios de 1 milhão com Londres ou Xangai em segundos, sem ter um banco como intermediário. E um outro ponto que é muito importante a gente abordar também, tokenização. A plataforma de Ripple da Hidden Road, que é tipo empréstimos de curto prazo, junto com o relatório da BCG, que crava 18,9 trilhões até 2033, dá o tom para isso. Títulos, imóveis, ativos, tudo virando digital na XRP Ledger. A Hidden Road pode trazer fundos prontos, tipo o OUSG da Ondo, que é atrelado a títulos da BlackRock ou T-Bill da OpenEden, que já está na XRP Ledger. Isso é coisa séria, que rende juros como se fosse uma poupança turbinada. A RLUSD segura a estabilidade e a XRP faz voar. E antes, a Ripple meio que vendia essas ideias para as empresas menores. Sim, já tinha alguns bancos, algumas outras empresas, mas na grande maioria eram empresas menores. Agora, os mais de 300 clientes da Hidden Road podem tokenizar bilhões direto na XRP Ledger. Tipo assim, imagina no Brasil, pensa agronegócio, contratos de soja ou gados tokenizados, bancados por grana de Wall Street, passando pela Hidden Road. Uma outra, crédito mais fácil para os negócios, tipo um crediário na blockchain. Com a Hidden Road, a Ripple pode usar a expertise deles para avaliar quem merece empréstimo na XRP Ledger sem precisar trancar um monte de garantia. Tipo assim, imagina um exportador de café precisando de 1 milhão para safra. A Hidden Road pode olhar o histórico dele, libera RLUSD na XRP Ledger e a XRP cuida dessa transação. É tipo você pedir crédito no banco, mas de forma instantânea e leve, que eu acho que seria perfeito para o agronegócio do Brasil. E isso não acontecia antes. E uma outra coisa que eu pensei, acabar com essas câmaras de compensação. O status CME da Hidden Road significa que eles compensam futuros, que é uma grana pesada. Depois da compra, eles podem jogar isso para a XRP Ledger, o que seria 10 bilhões por dia e de forma instantânea. Bancos e câmaras odeiam esperas de 2 dias. E isso pode detonar esse sistema. Para o Brasil, nossas remessas de 4 bilhões ou negócios de exportação de 1 milhão podem pular os intermediários velhos usando essas conexões da Hidden Road. Imagine esse cenário. Um exportador em São Paulo mandando 1 milhão para Tóquio por um acordo de café. Hoje, os bancos levam 2 dias e tomam mais ou menos 50 mil em taxas, o que é um absurdo. Com a Hidden Road, a RLUSD trava o valor, a XRP liquida em 3 segundos
e custa mais ou menos R$1. Com a Hidden Road, a RLUSD trava o valor e a XRP Ledger liquida em 3 segundos e custa mais ou menos R$1. E isso não é nenhum truque, é justamente por isso que a XRP Ledger vai se tornar uma das principais blockchains para ativos do mundo real. É a máquina de 10 bilhões por dia da Hidden Road mostrando para Wall Street como se deve fazer. Mesma coisa para um fundo mexendo 50 milhões entre criptos e títulos. Uma só conta, movimento na hora e a XRP sendo queimada por trás disso tudo. Pensa numa gestora como a Fidelity, que pode investir num fundo tokenizado na XRP Ledger com a Hidden Road garantindo esse esquema todo. Essa compra está reescrevendo as regras. E eu vi muita gente no X comentando sobre muita coisa e é uma verdadeira montanha-russa. Uns estão pilhados dizendo que o volume da XRP pode subir 10 vezes e o tweet do Dave Schwartz dizendo que vai bombear a atividade também não ajuda nessa especulação. Mas, pô, convenhamos, 10 bilhões por dia na XRP Ledger é um sonho que está cada vez mais próximo de se tornar realidade. E eu vi algumas outras pessoas também preocupadas com o risco de ser só no segundo quartil de 2025 e que reguladores podem enrolar ou a tecnologia pode não funcionar. Bom, na real, ninguém sabe, tudo pode acontecer. Mas as mais de 60 licenças da Ripple, com a total mudança da SEC, e a própria Monica Long disse que os Estados Unidos viraram a chave pós-eleição, me deixa um pouco mais tranquilo. Mas, de novo, não tem como saber. Mas, de novo, não tem nada garantido ainda. Mas eu acho que isso pode ajudar muitas coisas no Brasil também. E lembrando que a Banxa já anunciou que vai lançar uma stablecoin do real na XRP Ledger. Mas voltando para Hidden Road, eu acho que essa rede deles pode fazer a XRP Ledger a rainha das remessas. Os exportadores passariam a receber na hora. Soja para a China, instantâneo. Fintechs como a Nubank podem se ligar nisso também. E com um crédito mais fácil e fundos rendendo na XRP Ledger, até o agronegócio pode pegar carona também. Imagina você investir em ativos gringos ou financiar a safra sem um banco intermediando essas negociações. Eu acho que isso não vai acontecer da noite para o dia. Tem muita gente que fala de flip of the switch, desligar e desligar o interruptor. Eu acho que não vai ser bem assim, mas eu acho que a gente está começando a ver essa mudança acontecer. Eu li isso no Twitter e achei muito interessante, que isso é uma estrada financeira, a XRP é o combustível e a Hidden Road vai ser o motor. E a gente está chegando no fim do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, deixa o seu comentário no vídeo, me fala o que você achou dessa aquisição da Hidden Road pela Ripple e fica ligado para o próximo vídeo. Até a próxima, fui!